Olá, eu sou o professor Mauro Faustino e essa é a disciplina da Incorporação Imobiliária, aula 4. Vamos falar um pouquinho sobre a aprovação do projeto, como é que funciona isso na municipalidade e demais órgãos. A finalidade é se obter o certificado de conclusão. O certificado de conclusão é a aprovação ou alvará da prefeitura que diz pode construir o projeto que você almejou, o projeto que você quer colocar lá naquele terreno. Então, ocupar o imóvel, o famoso habite-se, que tanto se busca depois da construção, depois da obra, é a autorização lá na frente, depois que o imóvel for, ou o prédio for construído, da prefeitura dizendo que aquele empreendimento, aquela construção, o prédio pode ser habitado. O fundamento legal dessas aprovações são geralmente essa tríade urbanística, e são 3 leis que quase todos os municípios possuem, que é o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo e zoneamento e o código de obras e edificações. Algumas municipalidades o chamam de COE, o código de obras e edificações, e algumas outras chamam só de código de obras. Vamos então verificar esta figura aí com bastante atenção, observando-se esses 3 predinhos aí no quadrante inferior do lado esquerdo, esses 3 prédios aí bem próximos ao que parece uma praça, onde tem uma placa ali. Vamos imaginar um problema. No próximo slide está aí posto um problema para você. Vamos imaginar então que a incorporadora já comprou esses 3 predinhos da figura, ao lado aí, no quadrante que nós definimos. No cadastro, lembrando a diferença entre cadastro e registro. Cadastro é da prefeitura, registro, cartório de imóveis. Vamos imaginar que no cadastro da prefeitura, a área de terreno desses predinhos tem exatos 500 metros quadrados cada um. Tá certinho lá, a área de terreno, no jargão também AT, área de terreno, 500 metros quadrados cada um. No registro de imóveis, há 2 imóveis que têm os mesmos 500 metros quadrados, mas o terceiro tem a sua descrição precária, ou seja, ele não indica quem são os confrontantes e qual é o encerramento da área. E aí, o que fazer? Tem que se buscar as adequações dos terrenos, de todos os terrenos. Se tem 2 que estão corretos, tanto em cadastro quanto em registro de imóveis, esse terceiro, que tem a descrição precária, precisa ser objeto de retificação de área, ou retificação de registro, mais especificamente com relação à sua área. Retificar é tornar certa, é tornar a descrição do imóvel de acordo com a lei. Então, é preciso fazer isso antes da unificação dos 3. Eles têm que estar todos certinhos, com a mesma propriedade da incorporadora, para que possam posteriormente, então, passar aí a fase de unificação dos imóveis e fusão das matrículas. A incorporação imobiliária é importante observar que, apesar da gente ter dito sobre o mapa e o caminho dela, ela geralmente funciona como um mecanismo que vai se alimentando, todas as áreas vão se conversando. Não é uma fábrica, não é um estágio faz, depois o outro faz. Então, vale a pena ler essa descrição aí de Sutherland, 2018, sobre a organização dos trabalhos, que diz o seguinte, que a formação, adaptando-se, claro, né, o conceito dele para a incorporação imobiliária. A organização desses trabalhos funciona mais como uma metodologia, com essas várias interações entre uma área e outra, e iterações são loops, são início, meio e fim dentro da mesma área e dentro de várias outras áreas ao longo do desenvolvimento, e resultando-se num projeto que funciona muito menos como o antigo método de cascata, que é esse que eu disse, de fábrica, faz-se uma etapa, depois passa a ser a outra, depois passa a ser a terceira e assim por diante, e muito mais como uma iteração, como uma metodologia de também interações constantes entre as várias áreas. Era isso, obrigado, nos vemos na próxima aula.